Como é bom estar aqui reunida com várias mulheres para falar de um tema que a ansiedade. Olha, eu estava tão ansiosa por esse dia. E aí eu disse, meu Deus do céu. Aí me convidaram, né? Olha, você vai, Manoeli, você como psicóloga e tudo, vai falar sobre ansiedade. Eu disse, eu não estou acreditando, não, com tanto tema, escolher para eu falar de ansiedade. Por quê? Eu sou ansiosa e vou contar para vocês uns segredinhos, tá certo? Então, ansiedade, eu quis colocar num primeiro slide, que é algo da mulher moderna, não é? Porque a gente vive uma sociedade, assim, muito agitada. Então, mesmo que a gente queira ficar calma, o negócio fica complicado. Porque é tudo tão agitado, tudo tão acelerado, e fica difícil, realmente. Então, se a gente for olhar um pouquinho na nossa história, né, no passado, era aquela mulher que ficava dentro de casa, tomando conta dos filhos, organizando, esperando o marido chegar. E isso não é ruim, não. Isso tudo era coisa muito boa. Apenas o que eu vejo que era prejudicial era que a gente não tinha vez e voz. No sentido de você compartilhar os seus sentimentos, o que você gostaria, quais suas perspectivas de futuro. Então, a mulher resolveu virar moderna, né? Não porque ela quis, na verdade. Foi algo lá, se a gente for olhar na história, teve a questão de muitos homens morreram nas guerras. E aí, se você perdeu o seu marido na guerra, o que aconteceu? A gente precisou trabalhar. Então, o começo da história não foi uma escolha. A mulher escolheu trabalhar. A mulher está valorizada. Que conversa, você teve que trabalhar para poder ajudar no sustento dos seus filhos, que agora estava sem pai. Então, você foi trabalhar numa situação inferior ao homem, numa situação onde você trabalhava muito mais e não recebia algo digno do seu trabalho, e tantas outras coisas que isso é história, né? Está na história. Então, a gente precisou fazer isso, e aí o que foi que aconteceu hoje em dia? Hoje, muita coisa mudou. Vamos aprender e vamos para o primeiro tema da ansiedade, né? O que significa ansiedade? O que é ansiedade? O que é que vocês acham? Quem gostaria aqui de me ajudar? O que é ansiedade? Quem é que sabe? Excesso de? Também, muito bem, está muito ligada às nossas preocupações, né? Então, a ansiedade, ela é algo assim, que falar em ansiedade, a gente precisa entender o medo, não é? A diferença entre medo e ansiedade. A ansiedade, ela está totalmente ligada ao medo. Então, é um medo irreal. A gente tem medo de algo que não vai acontecer. Só que a gente já bota na cabeça que isso vai acontecer, isso é algo ruim, e essa situação nos paralisa. Então, a ansiedade, ela está ligada a uma preocupação intensa com um futuro que eu coloquei na minha mente. Eu elaborei e imaginei que isso fosse acontecer e eu sofro com essa situação. A ansiedade, ela gera um desconforto, não é isso? É como se algo estranho fosse acontecer. E é uma agonia, toma conta da gente. A gente fica assim, pensando, e não consegue achar solução. Isso acontece com muitas pessoas. E aconteceu isso comigo muitas vezes, em várias situações. Quem nunca passou numa situação de escola? Vamos lá para trás, depois eu chego na faculdade. Na escola, o professor, vocês vão apresentar um trabalho. Menina, a mão começa a suar, o coração acelera, as pernas começam a tremer. Aí o professor diz, o trabalho escrito vale 5, e a apresentação vale 5. Você diz, pronto, vou tirar 5 só, porque na apresentação não tem condições, né? Mas a gente precisa trabalhar, porque a gente está com as pessoas, conhecendo, não é? Nos relacionando, no trabalho, na família, em todos os ambientes. Então, são muitas situações que acontecem na nossa vida que nos deixam bem ansiosos. Vamos lá para o segundo. Os 4 tipos de ansiedade. Primeiro, é a ansiedade de separação, que não vou dizer agora, que a gente vai ter nesse outro momento, né? Vocês vão aprender, tá certo? Então, quem sair vai perder. O segundo é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O terceiro, transtorno de estresse pós-traumático. E o quarto, dos 4 principais, não estou dizendo que só tenha só essas, não é? Tem muito mais, que é o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vou explicar todos eles para vocês, tá? Pode passar. A ansiedade, como eu falei,
totalmente ligado ao medo. São crenças, preocupações. Olha, nós temos pensamentos funcionais. O que significa isso? Hoje eu acordo, vou para o meu trabalho, vou resolver umas coisas, vai dar tudo certo. Então, isso é algo bom, normal. Só que nós temos o que a gente chama na psicologia as crenças disfuncionais ou distorções cognitivas. É o que eu penso que não vai acontecer, mas eu estou pensando. Por exemplo, você tem o seu filho que costuma chegar da escola de 6 horas, 5h30, 6 horas, e aí ele atrasou. Aí você pensa assim, ele atrasou porque meu esposo bateu o carro, ele não está ligando para mim porque sabe que eu vou ficar preocupada, e eu acho que ele já está lá no hospital e ninguém me avisou, e você começa a fazer uma agenda todinha do que aconteceu, porque seu filho está atrasado meia hora para chegar em casa. E, de repente, você está nervosa, o coração acelerado, você já está ligando, aí você liga para o seu marido, ele não atende o celular, está vendo, eu tinha certeza que ele já estava no hospital, e ninguém quer me avisar. Aí você começa a ficar nervosa, e liga para um monte de gente, e, na verdade, seu marido não atendeu o celular porque ele estava dirigindo. E houve um problema no trânsito, um engarrafamento, ele atrasou, mas não aconteceu nada. Mas só que, até ele chegar em casa, você já sofreu demais. Então, a ansiedade, ela é muito diferente do medo. O medo é um perigo real. Veja bem, você tem medo de você vai na casa de uma amiga sua, que ela lhe chamou para tomar um cafezinho. Agora, como ela é muito amiga, na casa dela, ela mora em casa, certo? Esse exemplo. Ela não mora em apartamento e ela tem um pitbull. Ó, que legal. E aí você, para entrar nessa casa, você já está morrendo de medo. Se o cachorro está preso, se está solto. Isso é um medo normal, algo real. Pitbull, quem conhece, diz desse jeito. Mas são cachorros dóceis, tudo. Depende de como você cuida dele, né? Só que é um animal irracional. Então, eu não vou nessa onda, não. O dono pode alisar, está ótimo, maravilhoso. Mas eu entrar numa casa que tem pitbull sozinha, não. Entro com alguém junto de mim. Eu tenho medo. E isso é um medo real. Porque é de algo que realmente pode vir a acontecer. Aí, existe um medo que é relacionado à ansiedade, como eu expliquei anteriormente. É um medo de algo que não vai acontecer, mas você colocou na sua mente que isso vai acontecer. Você sofre com isso. As pessoas que estão do seu lado não entendem, entendeu? Um alto nível de ansiedade pode gerar uma síndrome do pânico, que é você não sair de casa. Está entendendo? Porque você fica com falta de ar, o seu coração acelera, você pensa que vai morrer. E, muitas vezes, quando a pessoa tem um ataque de pânico, digamos assim, vai a um hospital, alguém leva, e, como é difícil o diagnóstico, faz os exames, acontece tudo bem, fez o eletro, olhou ali, a pressão baixou, porque quando você chega no hospital, veja bem, você já se acalma. Não é não? Você ia morrer, mas se eu estou no hospital, pronto, alguém vai me salvar, eu não morro mais. Naturalmente, você vai melhorando. E aí, o que acontece? Quando falam assim, você não tem nada. Minha gente, se eu não tenho nada, como é que eu vou para um hospital? A gente precisa, olha, a saúde mental, a gente precisa estar de olhos abertos, porque tem muita gente precisando de ajuda e as pessoas não sabem como ajudar. Se eu não ajudo a pessoa nessa primeira crise, a segunda vai ser mais forte, a terceira mais ainda, porque essa pessoa precisa de ajuda. Quando alguém diz, você não tem nada, volte para casa, não tem nada, você vai voltar muito pior. Porque se você estava sofrendo, se estava sentindo, a família leva ao médico. O médico diz que não tem nada, que pode ir para casa. Então, as crises vão aumentar e você vai sofrer mais, porque você não está sendo compreendida, tá certo? O próximo, por favor. Fobia. Fobia é um medo exagerado. É um medo que nos paralisa de uma determinada situação. Então, as principais fobias, não é? A gente sabe a claustrofobia, você está em ambientes fechados. Também existe a fobia, aracnofobia, que não é um medo normal, minha gente, é a fobia. Você tem tanto medo que você chega a desmaiar.
se você estiver próximo a uma aranha, está entendendo? A uma barata. Por exemplo, tem a hematofobia, que é uma fobia muito grande, uma aversão, de você não pode ver sangue. Aí tem gente que faz, mas eu também não gosto de ver sangue. Não gostar de ver sangue é uma coisa, não conseguir é outra. Paralisa você. Você precisa fazer um exame de sangue, de rotina, vai fazer um check-up, vai à médica, não é? Só de você ver aquela pessoa de branco, a agulha, pronto, antes de começar você já desmaiou. Então, a fobia, entenda, é um medo que nos paralisa. E assim, o conhecimento liberta. É muito importante a gente conhecer, para a gente poder se tratar e curar de tantas coisas. Então, eu creio que há um Deus que salva, que cura, que liberta. E acredito que os profissionais, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, todos são instrumentos na mão do Senhor. Então, a gente precisa, eu gosto muito dessa palavra, oração. A gente falou tanto, a oração tem poder, mas eu acredito no poder da oração, não é aquela pessoa deitada na rede, Senhor, me ajude a passar num concurso, e ora e não estuda. Senhor, me ajude a comprar um carro, e a pessoa é descontrolada financeiramente. Oração no sentido de orar e agir. Faz a tua parte, que Deus faz a dele, porque sozinha a gente não faz nada, não. Acredito numa oração desse jeito. Tem muita gente que está delegando tudo para Deus. Não faz nada, Senhor, toma conta de quê que tu não faz nada? Senhor, a providência se levante, faça a sua parte. Então, assim, o Senhor, Ele nos deu a nossa capacidade para que a gente possa tomar decisões, possa lutar, e Ele vai nos abençoar sim. E se você quer tanto uma coisa e não consegue, se você é cristão, meu filho, creia, porque eu creio, Ele fechou a porta. Você quer porque quer uma coisa, mas se você está insistindo e o negócio não está dando certo, quem sabe isso não é a vontade do Senhor para a sua vida. Isso é a vontade do seu coração. Mas talvez o Senhor, Ele entende que isso não é o melhor para você. E a gente precisa estar atento aos sinais. Pode passar. Então, os sintomas da ansiedade. Quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem ansiedade? Inquietação, né? Fadiga, irritabilidade, dificuldade de se relacionar, tensão muscular, vamos ver o que mais. Dores musculares, aumento da pressão, sudorese, dor de cabeça, taquicardia, náusea, aperto no peito, né? Aquela agonia que dá, você está em casa assim e de repente, meu Deus, olha, está subindo uma coisa, um nó na garganta, uma coisa ruim. É porque você está muito ansiosa. E aí, a gente vai conversar numa outra parte, como é que a gente faz para resolver isso, né? Pode passar. Então, veja bem, muitas vezes, sabe o que acontece com nós mulheres? Nós queremos resolver o mundo. A gente quer resolver tudo. E aí, a gente não consegue nem resolver a vida da gente. E fica ansiosa e estressada, que não é o tema de hoje, né? Não estava na minha programação, mas o Senhor pediu que eu contasse isso para vocês agora. Eu estou sentindo de Deus uma experiência que eu passei há pouco tempo e mandei para o WhatsApp das meninas, sabe? Da fidelidade de Deus, da soberania do Senhor nas nossas vidas. Como eu disse, eu sou ansiosa e no final eu vou dizer como foi que eu consegui me libertar da minha ansiedade, né? Estou em processo, vou contar para vocês no finalzinho. No Dia dos Pais agora, né, recentemente, eu estava muito ansiosa para fazer uma surpresa para o meu marido. As meninas sabem disso. Muito ansiosa mesmo. Aí teve o Dia dos Pais aqui no Centro Metropolitano, sabe? Lá na BR. Com o pessoal do colégio, tudo. A minha filha caçula, mais nova, ela foi para lá. O meu filho do meio, ele disse assim, ele iria ficar em casa comigo. Aí disse, eu vou treinar, vai ter um treino, que esse menino só vive treinando, que ele gosta de umas lutas, né? Aí ele disse, não, que tinha que treinar, não sei o quê. Aí eu, tá certo, aí ele ia sair de casa. Quando ele ia sair de casa, eu disse, opa, peraí, sexta-feira é dia do cachorro tomar banho, sabe? Eu disse, pô, você vai levar? Porque você era para ter levado sexta, hoje é sábado. Pô, agora você vai para o seu treino, mas você vai levar? Que a gente tem que delegar, né? As obrigações. Aí ele saiu de casa, levou o cachorrinho para tomar banho, levou lá. O meu marido tinha saído de casa com a minha filha mais nova para a comemoração do Dia dos Pais. A minha filha mais velha estava na casa da avó, que eu tenho um netinho, a coisa mais fofa de 1 ano e 6 meses, estava lá. E aí eu queria fazer uma surpresa. Resolvi fazer uma feijoada.
Eu disse, quando todo mundo chegar, que era para todo mundo almoçar no Dia dos Pais, né? Aí vai estar, olha, eu vou fazer essa feijoada, vou também fazer uma sobremesa. Isso tudo sem dizer nada para eles, para ser uma surpresa. Minha gente. E eu ansiosa, olha, vou botar uma mesa bem bonita, que fazia tempo que eu não fazia uma coisa assim diferente, né? Aí, eu tenho minha cunhada, que ela é minha vizinha, sabe? Aí ela está organizando a casa dela, tudo. Aí eu escutei um barulho. Não foi ela que me chamou, não. Escutei um barulho. Eu digo, como eu sou muito curiosa e ansiosa, eu disse, eu vou ver como é que está a casa dela, o que está diferente e tudo que está lá reformando. Aí, tá certo. Minha gente, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não têm noção. Na hora que eu saí, mas não deu 2 segundos, 5 segundos, não. A casa o apartamento é vizinho do outro. Vocês querem ouvir essa história? Porque... Aí, veja bem, quando eu saí de casa, na hora que eu saí de casa, um barulho como se fosse uma bomba. Aí eu disse, meu Deus, será que isso foi alguns fogos, bomba? Alguém soltou bomba em algum lugar? Aí minha cunhada disse assim, Manu, foi na tua casa. Eu disse, na minha casa, quando eu voltei, vocês não sabem o que aconteceu. Minha gente, o fogão afundou. A panela de pressão estourou. Olha, minha casa agora está arte moderna. O teto todo preto da cozinha. A arte abstrata, né? Eu não entendi. Está a coisa mais linda, chiquérrima. Aí, assim, olha, a tampa voou, que eu vim achar 2 dias depois. O teto todo preto, um barulho horrível. A surpresa foi para mim, que eu ia fazer para o meu esposo. Quando eu olho aquele negócio ali, eu me abraço com minha cunhada, mas eu choro, viu? Choro. Eu disse, não é possível, não. Na hora que eu saí, mandei uma mensagem para o grupo das nossas amigas, nossas líderes, né? Eu disse, minha gente, vocês não sabem o que aconteceu aqui, não. Mandei uma foto, eu disse, pelo amor de Deus, a gente estava em oração por um SM, que iria chegar, estava próximo, né? E aí, o que foi que aconteceu? Liguei, meu esposo estava lá com a minha filha no negócio do Dia dos Pais, fez a programação lá de andar, de trilha, de alguma coisa, aí ele perdeu a parte do culto. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? Oxe, o que essa panela de pressão tem a ver com ansiedade? Tudo. Eu estava muito ansiosa para fazer uma surpresa. A surpresa veio para mim. Fiquei nervosa, porque não teve almoço de nada, né? Eu acho que foi arroz com ovo, nem me lembro mais para onde eu fui. Esse almoço que ia ser. Liguei para a minha mãe, que está aqui. Eu disse, mãe, você não sabe o que aconteceu. Ela disse, minha gente, eu tinha morrido. Se eu tivesse ali, porque foi na hora que eu ia desligar, sabe? Aí, no lugar de eu desligar, eu disse, não, eu escutei o barulho e fui na casa da minha amiga, ou da minha cunhada. Mas o que eu quero dizer com isso? O Senhor, Ele toma conta de nós. Porque, olha só, olha o que Deus fez. Tirou o meu marido de casa, minha filha, o meu filho não treina no sábado de manhã. Eles inventaram um treino no WhatsApp, ligaram para ele, como ele gosta muito de treinar. Ele saiu. O cachorrinho, Deus, Ele cuida de nós. A gente é que não aprende a confiar nele. Então, Ele cuida de nós o tempo todo. Ele tirou todo mundo e me tirou na prorrogação do segundo tempo. Para entender que Ele é Deus. E aí, eu creio assim, que Deus Ele toma conta da nossa família. Entendeu? A gente é ansioso demais, mas o Senhor, Ele sempre mostra o tempo todo que está com a gente. Nós que não conseguimos olhar para isso. E aí, o que eu quero dizer? Que eu vou terminar, né? O meu esposo, ele é assim, sempre eu pedi a Deus, eu disse, oh meu Deus, ele podia ser mais romântico, ou como eu queria que ele fosse romântico. Só que ele é muito assim, de trabalhar, de fazer, sabe? Não é de estar falando essas coisas assim, bonitas, esse negócio. É o jeito dele e esses anos todinhos eu já aprendi a conviver, né? Mas de todo jeito a gente gosta, né? De ouvir uma coisa diferente. Pois, quando eu chorando lá, desesperada, com a cozinha toda, o teto preto, uma confusão, tudo horrível lá na minha cozinha. Minha mãe foi lá me ajudar e tudo. E aí, quando ele chegou, ele me ajudou, ele fez um monte de coisa. E sabe o que foi que ele disse? Ele nem sonha que eu vou estar dizendo isso, porque ele é tímido, é diferente de mim. Nós somos 2 opostos, né? Mas Deus faz assim. Aí, o que acontece? Ele pegou e disse... Eu disse, olha, eu ia ficar toda... Ou eu morria, ou eu estava irreconhecível se eu estivesse aqui dentro de casa, porque foi horrível, uma explosão muito grande.
E aí ele disse assim, você podia ficar toda queimada, mas eu nunca iria lhe deixar. Eu, meu Deus, ainda estou ouvindo uma coisa romântica. Aí eu disse, eu disse, obrigada, mas foi uma cena assim tão difícil, mas foi tão bom nesse ponto de vista de como o Senhor, Ele está sempre presente nas nossas vidas. E Ele dá sinais a todo momento, né? Mas é tão difícil a gente estar disposta a abrir os olhos. Então, eu estava muito ansiosa para fazer uma surpresa. A surpresa veio para mim, de não ter almoço, de ver minha família unida, de ver essas amigas da igreja. Todo mundo, como é que você está? Emanuele, aí teve Jo, que eu não sei se ela está por aqui, que ela disse, você quer que eu vá na sua casa? Eu disse, não, está tudo bem, o pessoal vai chegar, sabe? Mas, assim, um carinho tão grande de todo mundo. E isso não há dinheiro que pague. Saber que nós temos irmãs em Cristo, saber que nós temos um Deus poderoso que a gente pode confiar, saber que Ele está próximo da gente, mas a gente que não consegue enxergá-lo, não é? Então, isso era um pouquinho dessa primeira etapa que eu queria conversar com vocês, tá? Então, vamos ouvir aqui, né, com a doutora Emanuele, em relação sobre um pouco do que as meninas viveram da ansiedade. A gente viu que tem ansiedade saudável, que é essa ansiedade momentânea que a gente passa e que ela vai, e tem aquela ansiedade que ela pode persistir e nos levar a algo mais grave, né? Então, vamos ouvir um pouco aqui o que a Arielle tem para compartilhar conosco das experiências que ela viveu. Arielle, fala um pouco como é que você se sentiu diante de algumas situações e viu como a ansiedade poderia tomar um rumo diferente na sua vida. Amém. Nossa, todo mundo olhando. Pois é, ser mulher, ser mãe, ser esposa, trabalhar fora, ter atividade ministerial, é muita coisa. E é impossível a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente não sentir essa tal ansiedade. Então, temos características, e eu vou aqui me ater a apenas uma. E a questão da organização é algo que, muitas vezes, gera em mim, e pode gerar em outras pessoas que me cercam, sintomas de ansiedade, enfim. Então, eu sou uma pessoa muito organizada, graças a Deus, e eu tenho visto que o Senhor me deu essa característica, e eu posso, sim, usar essa organização para glorificar o nome dEle, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, na minha vida ministerial. Mas, muitas vezes, eu percebi que traços dessa organização podia trazer para a minha vida uma ansiedade que não é tão gostosa quanto chegar e abrir um armário todo arrumadinho, chegar e ver minha casa toda arrumadinha, abrir minha gaveta do trabalho, a minha mesa de trabalho, tudo bem organizadinho. Então, eu comecei a perceber com a maternidade que aquela angústia de organizar as coisas de Miguel do meu jeito, organizar as minhas coisas do meu jeito. Eu comecei a perceber, doutora Emanuele, que muitas vezes minha mãe me ajuda muito, assim, ficando na minha casa com meu filho, por exemplo. E aí eu chegava do trabalho, olhava para o varal. Ei, não vale rir não, viu? Mas eu chegava em casa, olhava para o varal, estava a roupa branca, estendida junto da roupa amarela, vermelha, aí já começava a me dar aquele negócio. Eita. Começava a me dar aquele negocinho, aí eu, não, tudo bem, está lavadinha, está estendida, eu não vou olhar. Abri o guarda-roupa. Se você abrir meu guarda-roupa hoje, você vai ver as blusas brancas, seguidas das blusas nudes, seguindo da... Vale rir não, amiga. Vai subir até chegar nas escuras. E aquilo agrada meu coração. Olha, mas é um guarda-roupa muito lindo, se você olhar desse jeito. Todo mundo queria esse guarda-roupa, né? Agora vamos ver até que ponto ele foi. Exatamente. Então, essa questão da organização é algo que me ajuda. Graças a Deus, hoje eu já consigo ver que essas coisas facilitam o meu dia a dia, estar com as coisas organizadas. No trabalho, isso me ajuda demais, porque a gente perde tempo com desorganização. E, graças a Deus, hoje, eu não vejo como algo compulsivo, porque eu durmo tranquila se elas não tiverem... eu tento dormir tranquila se elas não tiverem... se elas não tiverem do jeito que minha mãe organizou, ou outra pessoa me organizou. Mas o que eu gostaria de compartilhar é: Deus é tão cuidadoso que me colocou no leito muitas vezes. Eu tive muitos processos cirúrgicos e muitas pessoas diferentes tiveram que arrumar as minhas coisas. Muitas pessoas, meu esposo teve que fazer do jeitinho dele. Minha mãe teve que fazer do jeito dele. Minha sogra cuida do meu filho do jeito dela. Minha cunhada, meu irmão, quem quer que
chegue lá em casa para dar um help. Fazia do jeito deles. E assim, eu pude entender que cada um tem seu jeito de organizar. Veja bem, Arielle. E eu sou grata ao Senhor por isso. É muito interessante isso que você está falando. É algo que vai ajudar muita gente que está aqui. Eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida, porque algumas já estão se identificando com as situações. E, assim, eu não quero rotular, mas é preciso mostrar o que está acontecendo. Tudo, na psicologia, tudo tem nomes, para que a gente possa poder entender e tratar, não é? O objetivo aqui é esse, saber o que está acontecendo e tratar. Então, tudo que a Arielle está falando aqui para vocês está muito relacionado ao toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, onde a gente tem que estar tudo muito organizado, nesse exemplo dela, tudo alinhado. Se você trabalha num escritório e alguém precisou fazer alguma coisa na sua mesa, você já percebe que alguém chegou lá e isso acaba com você, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, as características dela é do toque, né? Mas tudo tem solução, tudo tem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, tem pessoas que eu já atendi que elas passam 1 hora tomando banho. Só que, entenda, não é tomando banho. Ela passa 15, 20 minutos tomando banho e o resto do tempo é lavando os azulejos de um por um. Todo banho tem que lavar toda aquela parede de azulejo, porque senão ela não consegue tomar banho. É o toque. Outro tipo de toque, eu vou desfilar aqui de novo um pouquinho, tá certo? Com vocês, porque eu acho que vocês gostaram. Aqui, por exemplo, tem cada quadradinho aqui, tá certo? Aí a pessoa anda assim, ó. Se pisar aqui, volta. Porque eu não posso pisar nessa linhazinha. Tem até um filme que fala sobre isso. Melhor Impossível, o nome do filme. Está ligado ao toque. Outro toque, tem gente que assim fica decorando placa de carro, tá entendendo? Placa de ônibus, vai juntando os numerozinhos. Tem muitas histórias que acontecem e é bom a gente saber porque o conhecimento nos liberta. E eu tenho certeza que a Arielle, conhecendo, ela vai poder gerenciar mais os pensamentos dela, né? Entender que algo que ela achava que era organizado, uma coisa é você ser organizada, isso é bom. Agora, o excesso de organização gera dor muscular, gera fadiga, gera aquela pessoa chata, sabe? Que alguém vai fazer alguma coisa para ajudar. Ah, mas você botou esse copo em tal lugar, você botou o pano de prato em tal outro. Não é, minha gente, a pessoa está ajudando e cada um vai ajudar da sua forma, com amor, com carinho, mas não vai ficar igual ao que você faz, da maneira como você faz. E o especial do primeiro ponto, eu acredito, para a cura, né, doutora Emanuela, é a pessoa aceitar, é a aceitação, é enxergar que ela realmente tem um problema. E a Arielle, como trabalha conosco, a gente admira muito essa organização dela. Ela é, inclusive, assim, a gente solicitada muitas vezes para nos dar uma força na nossa organização de sala, das coisas que a gente quer fazer. E quando a gente começou a falar que ia convidar, ela fez, não, eu não tenho toque, não. Aí a gente, tudo na sala, não. Aí elas vê essas garrafas aqui, ela já começa... Eu estou de agonia, né? Ela está de agonia que ela está. Mas não, gente, o lindo, gente, é que, como a gente, quando tem o Senhor, a Arielle, ela encontrou isso desde a maternidade, quando ela precisou que pessoas fossem fazer para ela. Ela fez, Senhor, eu vou pirar se eu não aceitar, né? Ela compartilhou isso com a gente. Se eu não deixar minha mãe fazer, como ela disse. Então, quando nós temos o Senhor, a gente sabe que Ele vai mostrar quando é o alerta do perigo, né, doutora Emanuela? E quando a gente realmente tem que procurar o profissional. Olha, excelente. A ansiedade normal, minha gente, como eu posso definir, né? A ansiedade normal da patológica, não é? Da doença. A normal é assim, você está esperando um amigo seu, um parente querido, que faz muito tempo que você não vê, sua mãe que mora longe e em outra cidade, às vezes até em outro país, e ela vai vir passar uns dias com você. Aí você quer organizar a casa, organizar tudo. Ah, faz tanto tempo que eu não vejo minha mãe. Isso é algo bom, saudável, todo mundo tem. Você vai fazer uma prova, essa prova é importante, e você fica preocupado, será que vai dar certo? Será que eu vou passar? Esse nível de ansiedade é uma ansiedade que nos move a lutar, a seguir em frente também, porque se ninguém tivesse ansiedade nenhuma, você não fazia nada. Então, da responsabilidade, da responsabilidade, né? Exatamente. Isso é muito bom e não tem problema.
Quando é que eu preciso me preocupar? Quando ela se transforma, ela chega na nossa vida de uma forma que prejudica a nossa rotina, nosso dia a dia. Por exemplo, você chega no seu trabalho, uma hipótese, você precisa chegar no seu trabalho 7 horas. Outras pessoas, o trabalho começa às 8. E aí, o que acontece? Que Dr. Augusto Cury fala. Você tem um tipo de ansiedade, que eu vou explicar, onde você deita, fecha seus olhos para dormir, depois de já ter feito todas as suas atividades, e você fica assim, com o olho fechado. Amanhã eu tenho que pegar tal exame, amanhã eu tenho que passar no banco, eu tenho que resolver isso. Eita, minha mãe eu nem visitei, ela vai ligar reclamando e eu vou ter que visitar. A amiga de fulano que se operou também não tive tempo de visitar. Minha gente, quando você menos espera, você 2 horas lá, com os olhos fechados e sua mente processando, trabalhando, que o Dr. Augusto Cury chama de SPA, a síndrome do pensamento acelerado. E aí, o que vai acontecer? Porque você não dormiu bem, você vai se atrasar no seu trabalho. E aí você vai se atrasar tanto por causa desse problema que você corre o risco de ser demitido, entendeu? Vai levar a advertência, vai ser chamada a atenção, você está o tempo todo cansado, não consegue se concentrar nas suas atividades. Tudo isso porque você não está dormindo bem. E o sono precisa ser restaurador para que a gente faça nossas atividades diárias, não é? A gente também sabe que tem um tipo de ansiedade, né, que ocorre quando a pessoa teve bebê, né, e tem aquele sentimento de que vai se preocupar para a volta, né? E a gente identificou muito isso quando a gente conversava com Maíra, né? Maíra vai poder falar para a gente um pouquinho como ela venceu no Senhor. Isso aí, né, Maíra? Isso. Gente, eu dei um bebê de 7 meses, e quando ele fez 4 meses, que eu pensei que na volta ao trabalho, eu comecei a surtar, porque eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser deixar o meu bebê com minha mãe, com minha irmã? Será que ele vai estar bem? Será que eu vou conseguir tirar leite para dar a ele? E aí, com isso, com essa ansiedade, eu comecei a ter taquicardia, eu comecei a sentir o leite diminuir, comecei a tomar remédio para ver se aumentava, para poder tirar na bomba. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou conseguir, até o dia que chegou, né? O dia D. Mas o Senhor foi muito bom comigo, porque nesse dia eu senti assim uma paz e vi que tudo deu certo. Eu consegui tirar leite, inclusive mais do que eu tirava antes. E o Senhor fez coisas assim maravilhosas, porque eu consegui trabalhar normalmente, né? Não fiquei com pensamento nele lá, mas depois eu fiquei assim pensando, meu Deus, a hora passou e eu não pensei nem no meu filho. Mas você fez uma entrega, né, Maíra? Eu entreguei ao Senhor, mas antes, como eu disse, né, quando ele fez 4 meses, eu ficava com taquicardia. Né? Olha, então, acho que é um tipo de ansiedade, né? Você, Maíra, está ajudando muitas pessoas nesse momento, eu tenho certeza. Essa ansiedade, o nome dela é transtorno de ansiedade de separação. Quando a mãe, ela termina sua licença maternidade e precisa voltar para as suas atividades relacionadas ao seu trabalho formal. Então, o que acontece? Vem esses pensamentos, ninguém vai saber cuidar como eu, ninguém vai fazer do jeito que eu faço, ele não vai aguentar ficar esse tempo inteiro, dependendo do horário da mãe. Tem mãe que trabalha os 2 horários, né? Hoje, a maioria delas trabalham os 2 horários. E, assim, é muito tempo que esse bebezinho de 6 meses, 7 meses, vai ficar longe de mim. Então, quando a gente começa a colocar esses pensamentos que ninguém vai cuidar dele como a gente cuida, o que acontece? A gente não consegue se relacionar, não consegue se concentrar no trabalho, né? Muitas vezes não consegue nem comer direito, pensando no filho, emagrece. No que a gente emagrece, o leite diminui. Quando chega em casa cansada com essa situação todinha, aí bota a criança no seio, começa a chorar. Muitas mães têm um pensamento, eu vou deixar o trabalho, porque ele não vai ficar com ninguém, que eu costumo dizer, é um pensamento de desespero. Quando a gente não vê solução, a gente quer solucionar da nossa forma, né? A gente quer resolver da nossa forma. Onde o Senhor, Ele diz que a gente tem que entregar todas as nossas preocupações, a nossa família, a nossa vida, tudo nas mãos dEle. Mas o que a gente faz? A gente diz que confia,
Mas a gente confia desconfiando. Por quê? A gente diz que confia, mas faz tudo do nosso jeito. Então, a gente não confia. Então, eu mesma, já aconteceu isso comigo. Eu querer resolver as coisas da minha forma, ficar ansiosa, estressada, e depois eu pego e digo, Senhor, me perdoa, porque eu digo que confio em Ti. E como é que eu quero fazer tudo do meu jeito, não é? Tem um versículo que eu gosto muito aqui, que fala desse jeito. Como a ansiedade, eu expliquei para vocês, está totalmente relacionada aos pensamentos, depois eu vou dizer outras coisas. É só esse, agora, que eu acho muito importante. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Minha gente, a gente só pensa em desgraça. Como é que pode, hein? A gente pensa que tudo vai dar errado. E aí começa a se desesperar e chorar por algo que não aconteceu, mas para a gente isso é real. Então, a gente imagina que ninguém faz da nossa forma e nem vai fazer. Sabe por quê? Porque todos nós somos diferentes. Há uma passagem na Bíblia que fala que o corpo não é melhor que o braço, não é melhor que a perna. Tem gente que só quer ser cabeça. O irmãozinho que varre o chão da igreja, ele é cauda. O que ministra a palavra, ele é cabeça. Para o Senhor não existe isso, não. Todos nós somos importantes. O que ministra o louvor, o que prega a palavra, o que limpou esse chão e organizou as cadeiras para que vocês chegassem e que está tudo organizado, tudo muito bonito aqui. Então, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós e cada um tem seu dom, seu talento e motivo para que a gente dê honra e glória. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Eu vejo também que há muita ansiedade no nosso meio, porque você quer ter o talento que o seu irmão tem. Não vai dar certo. A irmã Eliane, que eu vi, como ela canta bem. Minha gente, se eu cantar aqui, todo mundo sai correndo, porque é terrível. Não existe. Uma vez eu fui para um teste nesse negócio de cantar, porque eu acho tão bonito. Não fui nem classificada, nem soprano, nem contralto. Não existe classificação. De tão ruim que eu sou. Então, é só Jesus na causa. Não tem classificação para a minha voz. Então, assim, eu vi que eu já sabia que eu não tinha esse talento, né? Mas eu comprovei nesse dia. Tive a certeza absoluta que não é o meu talento. Mas ela cantando, eu canto, porque não tem microfone, né? Aí eu vou cantar. Mas é assim. Doutora Emanuele, você falou aí, eu estava aqui com esse versículo aqui já aberto, que quando a palavra diz, né, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, né, seja o que preenche a nossa mente, em Filipenses. Só que no versículo anterior, o Senhor diz na palavra, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E aí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, gente, a gente tem que pegar isso. Eu pegando, ouvindo isso aqui, e isso foi o que eu fiz na minha vida. Porque quando ela fala que a gente ora muito, né, como diz assim, leva as suas súplicas ao Senhor. Então, como eu tive que sair dessa? A minha vida foi para o altar do Senhor. Eu entreguei os meus pensamentos a Ele. Tudo que era puro eu tive que preencher. Porque quando eu tinha ansiedade, eu não sabia, não conseguia diagnosticar. Eu tinha o perfeccionismo, né, que eu não sabia, que eu achava que perfeccionismo era o toque. E quando fui diagnosticada por um médico, que eu tinha fibromialgia, ele disse que uma das causas era o perfeccionismo. Eu olhei logo e não houve aceitação. Disse, não, eu não sou perfeccionista. Aí ele disse, você é. Você é aquela pessoa que quer cuidar de todo mundo? Aí eu disse, sou. Eu gosto de cuidar de todo mundo, eu gosto de ver todo mundo bem, eu quero ver todo mundo feliz, todo mundo alegre. E eu quero fazer 101% pelas pessoas, porque eu amo cuidar de pessoas. Aí ele fez, pronto, então você é perfeccionista. Então, você vai ter que amar mais a você do que as pessoas. A gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. E eu comecei a precisar me amar. E a fibromialgia, quando você recebe esse diagnóstico, ele vem como uma pessoa que diz assim, é uma doença incurável.
E aquilo, para entrar na minha cabeça, na minha mente, foi de uma forma assim que eu achava que tudo ia ser diferente. Então, eu comecei a ficar com muitas dores no corpo, fiquei de cama, fiquei sendo levada para a fisioterapia com algumas amigas que Deus usou para isso. Mas eu tive que preencher a minha mente o tempo todo com a palavra do Senhor. Ela era aquilo, quando dizia assim, tudo que era contrário às minhas vontades, foi uma força, foi uma atitude. Eu tive que ter atitude, eu tive que ter oração, tive que ter atitude, porque quando as dores vinham, eu ficava de cama e eu não tinha vontade para nada. A vontade era de ficar no quarto escuro, de não ver ninguém, de não sair. Eu escondia das minhas filhas o choro. Mas eu fazia, peraí, Senhor, eu vou agir contra a minha vontade. Eu vou pedir forças ao Senhor para que eu me levante, para que Ele me dê força, para que Ele me sustente, para que Ele possa realmente cuidar de mim. Então, eu busquei nele atitude, eu busquei confiança no Senhor, para que eu pudesse me levantar, para que eu pudesse curar a minha mente. Então, foi um processo. Eu não digo a vocês que 100% eu não sou ansiosa. Todos nós temos um pouco de ansiedade, mas eu vivo em restauração a cada dia. A cada dia que vem as coisas acontecendo, ou que eu quer ser tomada por dores, porque as dores, quando vêm, eu digo, eu tenho um Senhor que cuida de mim, eu tenho um Senhor que vai me levantar. Então, eu procuro ter essa atitude na força do Senhor, que eu creio no poder dele. Amém. Olha, é muito bonito esse seu testemunho, Kalina. A glória de Deus. Essa característica que Kalina está falando aqui agora para vocês está relacionada ao TAG. É transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que quer resolver tudo para todo mundo, como ela explicou, né? Que se preocupa excessivamente com todo mundo, que quer que todos que estão ao seu redor, à sua volta, estejam bem. Então, é aquela pessoa que carrega o mundo sobre os ombros, né? E aí, o que vai acontecer? Uma das consequências que poucas pessoas sabem, a ansiedade generalizada, quando você está num nível de ansiedade muito alta, seus músculos eles se contraem, tá entendendo? A contração muscular, muitas vezes você contrai sua mandíbula também, começa a rangir os dentes, que é o famoso bruxismo, aí tem dor de cabeça, dor na ATM, precisa colocar uma placa para poder conseguir dormir. A dor no corpo é tão grande, principalmente nas articulações, que há pessoas que, quando vocês vão pegar um copo para beber água, o copo cai. De tanta dor que você está, tão certeza. tensa, Aconteceu isso várias sobrecarregada, vezes. Nem a carne eu cortava. Não consegue. As articulações doem muito. E só sabe, minha gente, a ansiedade, isso eu preciso falar para vocês. A fibromialgia é consequência da ansiedade. É a dor que não se vê, mas ela é real. A gente precisa estar de olhos abertos e ajudar as pessoas. Por quê? Se você tem uma dor na perna, porque você fraturou andando de bicicleta, agora que vira moda todo mundo ser fitness, né? Aí as pessoas com mais de 40 inventam de andar de bicicleta aí, correr, fazer tudo, se quebra todinho. Aí o que é um alerta, viu? Vamos ter um profissional junto ajudando, mas agora todo mundo quer virar fitness e modelo e de uma hora para outra não é assim, não. Aí vai correr na pressa, quebra todo. Quem está doente, né? Depois de 40. Os meninos de 18 anos não acontece nada. Aí, veja bem, você inventa de ser fitness. Aí quebrou a perna. Quando você quebra, todo mundo está vendo que você está com gesso, seja na perna, seja no braço. Então você diz, está doendo, está doendo. Vocês estão vendo. A ansiedade as pessoas não veem. A dor da fibromialgia ninguém vê, mas a pessoa sente. E é uma dor muito grande. É uma dor que não se vê, mas é real. Mas eu preciso deixar uma palavra para todas vocês que estão aqui e que estão me assistindo, onde quer que essa televisão esteja chegando, tá certo? O Senhor, Ele é perfeito e é soberano sobre todas as coisas. Tem uma passagem que fala assim, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança, em Salmos 4:8. Outra passagem, minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Só quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. É isso que nós temos que trazer à nossa memória, o que nos traz esperança. E eu vou deixar aqui 4 personagens da Bíblia para você que está aqui, que está em casa, não esqueça, tá certo? Do que eles viveram e do que aconteceu na vida deles. Abraão, ele era velho demais, mas ele teve um filho. O Senhor honrou. Davi, ele foi rejeitado por sua família e por seu profeta. Ele não desistiu do propósito que ele tinha para fazer.
José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele lutou e chegou até o fim, não desistiu, porque Deus tinha um plano para a vida dele. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o que falar de alguém que veio a este mundo, se fez homem, viveu, sofreu, sentiu todas as nossas dores. Aleluia. Pediram água, lhe deram vinagre. Disseram, tu és rei, colocaram uma coroa de espinho. Jesus chegou ao auge do sofrimento, onde tem um fenômeno raro na medicina, que se chama hematidrose, que é você suar sangue. Se tiver algum médico ou médico aqui da área de saúde, alguém vai entender o que é isso. Um sofrimento tão intenso, tão imensurável, que você chega a transpirar sangue. Então, o Senhor, Ele sabe o que é sofrimento, porque Ele viveu aqui e sofreu. Então, tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade e outros tipos de transtorno que fazem assim, oh, meu Deus, mas está sofrendo demais, está doendo demais, eu não vou ficar bom, não. O Senhor não sabe o que é isso. Ele sabe. Ele sabe tanto que Ele pediu na cruz, quando Ele estava, já que Ele não aguentava mais, Senhor, se Tu puderes, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. Ele foi obediente até o fim, foi obediente Glórias até ao a teu morte nome, de cruz e venceu. Se ele venceu, se todos esses personagens bíblicos que eu citei agora, eles venceram também, por que a gente não pode vencer? Então, não há nada impossível para o nosso Amém. Deus. Agora, o tratamento, veja bem, é multidisciplinar. Se você está com ansiedade que já saiu de um ponto normal e virou patológico, o tratamento padrão, vá a um psiquiatra, faça a sua psicoterapia toda semana, porque o medicamento ele vai atuar no seu neurotransmissor. Então, se você não come, você vai comer. Se você não dorme, você não vai dormir. Você não vai ficar só no remédio para ficar dopado. Onde há um mito, eu vou tomar um remédio controlado, vou ficar dopado. Vai não. Se você tomar com acompanhamento, e se você está descontrolada, você vai ficar controlado. Por isso você está tomando um remédio controlado, para não ficar descontrolado, gritando com todo mundo, brigando com todo mundo dentro de casa. Então, vai lhe ajudar. A psicoterapia vai ajudar nos seus pensamentos, que você está com pensamentos disfuncionais, para que esse pensamento, você mude seu pensamento. Essas crenças irracionais, a psicóloga, o psicólogo vai trabalhar com você. Isso é o tratamento padrão, né? O medicamento, a psicoterapia, de uma situação que já foi diagnosticada, você vai tratar 6 meses. Isso é o padrão. Agora, eu creio num Deus do impossível. Amém. Eu Amém. creio num Deus que Ele está todo dia, toda hora ali, lutando por mim e por você. Agora, a gente tem dificuldade de orar, a gente tem dificuldade de entregar, a gente acha que está difícil demais e que não vai dar certo, não é? Então, assim, eu estar aqui, para mim, como era uma coisa longe demais. Dou palestra lá fora, em universidade, em curso de pós-graduação, mas tudo é no tempo certo. Esse SM, seja daqui, seja de outras comunidades, esse é um programa nas igrejas com mulheres, isso é bênção. Quantas mulheres precisam ser libertas e não sabem do que estão sofrendo, estão padecendo caladas. Às vezes vivem aprisionadas em tantas situações que não dá tempo da gente explicar aqui. Mas saiba, você que está passando tudo isso, que Deus Ele não esquece de você. Amém. E Ele está querendo hoje. Ele vai te libertar hoje, não é amanhã não. Amém.